Fala aí, meu amigo São Paulinos de todo o Brasil, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal do Faustino Tricolor. Estamos chegando para a gente falar do nosso São Paulo Futebol Clube, as últimas informações, tá? Que a gente conseguiu apurar na tarde desta sexta-feira. O São Paulo se prepara, né, para o jogo contra o Mirassol neste sábado às 18h30 no estádio do Morumbi, tá? Vamos atualizar você sobre Juan. E o Júlio Casares vai vender mesmo alguns jogadores da base, porque precisa vender. Nós iremos falar um pouquinho sobre isso, tá? Bom, sobre o Juan com dores no joelho direito está fora do duelo contra o Mirassol neste sábado no estádio do Morumbi, tá? O jogador sentiu, então está fora do duelo contra a equipe do Mirassol. Juan Tressoldi, zagueiro, que vive aquele impasse, né? Se fica ou não, São Paulo compra, adquire de forma definitiva os seus direitos econômicos. Bom, e aí vamos falar o seguinte: no mundo desejado pela diretoria, o São Paulo compraria o Marcos Antônio e o Juan. No mundo desejado, né? No atual, quase impossível, né? A prioridade será pela aquisição do volante, que se tornou peça-chave para Zubeldia em 2025. Ele deve ser jogador do clube no segundo semestre. Já o Juan, temos nossas, digamos, dúvidas. O São Paulo deve mesmo fazer de tudo para adquirir de forma definitiva o volante Marcos Antônio junto à equipe da Lazio da Itália, tá? Junto à equipe da Lazio da Itália, porque é a detentora dos direitos econômicos do jogador. Informações já dizem que o São Paulo já tem um acordo ali com a equipe da Lazio, certo? Com a equipe da Lazio, para adquirir de forma oficial o jogador Marcos Antônio, certo? Então, todos os caminhos levam para que Marcos Antônio esteja no segundo turno, no segundo semestre, né, com o time do São Paulo, tá? Essas são as informações que nós conseguimos apurar. Já o Juan Tressoldi, temos nossas dúvidas em relação ao zagueiro Juan Tressoldi. Daqui a pouco nós iremos trazer o provável São Paulo para o jogo deste sábado, com atividades táticas nesta sexta-feira no CT da Barra Funda. O elenco concluiu a preparação para o duelo com o Mirassol, que será disputado na noite de sábado às 18h30 horário de Brasília, no estádio do Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Amanhã de treinamento começou com um processo de aquecimento que contou com exercícios com bola. Depois, o Zubeldia orientou um trabalho tático que simulou situações de jogo, aprimorou as cobranças de bolas paradas, que é uma das prioridades agora, passa a ser uma das prioridades do São Paulo. Por fim, completou com finalizações, né? Concluiu os preparativos também do São Paulo para o confronto deste fim de semana, válido pela 10ª rodada do Brasileirão, tá? Então, daqui a pouco eu vou trazer a escalação para vocês, provável, né? Escalação do São Paulo para o jogo deste sábado contra a equipe do Mirassol, tá, gente? Tá? Vamos falar o seguinte aqui, o importante, o São Paulo não é obrigado a comprar o Juan e nem o Marcos Antônio, nenhum dos jogadores bateu o metro. Só que tem um detalhe, o Júlio Casares já deixou bem claro que vai comprar, vai fazer esforço para ficar com o jogador Marcos Antônio. A diretoria já fala nesse processo, porque é um jogador que agradou muito ali o Zubeldia. Antes que a pergunta seja no chat, Zubeldia vai ficar, né? Teve ali algumas insinuações do Boca Juniors, né? Algumas insinuações do Boca Juniors, mas ele vai ficar, tá? Com as atividades táticas, nesta sexta-feira, dia 23, no CT da Barra Funda, o elenco concluiu a preparação para o duelo com o Mirassol, que será disputado na noite deste sábado, de 24 às 18h30, no estádio do Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Amanhã de treinamento começou com o processo de aquecimento e contou com exercícios físicos, né, com bola. Zubeldia quebra a cabeça para escalar o time do São Paulo, tá? O Zubeldia está quebrando a cabeça para escalar o time do São Paulo neste sábado. Então eu tenho aqui a provável escalação do São Paulo,
eu vou trazer aqui para vocês conferir como esse deve ser o provável São Paulo contra o Mirassol, certo? Esse deve ser o provável São Paulo contra o Mirassol. Ó, Rafael, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco, Wendel, Pablo Maia, Alisson ou Bobadilha. E Oscar, Matheus Alves é uma das dúvidas. Luciano, Lucas Ferreira e André Silva. Falo dúvida porque o Oscar ou Matheus Alves, tá? Uma das dúvidas é o Matheus Alves, certo? Matheus Alves aí deve ocupar a vaga do Oscar. O Zubeldia pensa em fazer algumas mudanças, certo? Fazer algumas mudanças, o Zubeldia, certo? Então tá aí, ó. Rafael, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco, Wendel, Pablo Maia, Alisson ou Bobadilha e Oscar ou Matheus Alves, Luciano, Lucas Ferreira e André Silva. Esse deve ser o nosso provável São Paulo contra a equipe do Mirassol neste sábado às 18h30 no estádio Cícero Pompeu de Toledo, tá? Esse deve ser o provável São Paulo. Ah, e aí tá aí na tela para vocês, Juan Tressotti sente dores no joelho durante o treino da tarde e está fora do jogo de amanhã. Só para fechar aqui o assunto, tá, gente? Vou falar um pouquinho do adversário do São Paulo, o Mirassol. O Mirassol, ele tem a defesa frágil, mas o ataque é forte. São Paulo viverá duelo de extremos, porque o Mirassol tem uma defesa muito frágil, mas tem o segundo melhor ataque do campeonato, certo? A equipe do Mirassol. Essa informação também que a gente está trazendo aqui para vocês, tá? Ó, deixa eu trazer aqui na tela, rapidinho aqui para vocês, os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Todo mundo fecha aí, fazendo aqui já uma simulação, né? Uma simulação dos confrontos. Mas aí a gente está vendo aqui. Deixa eu trazer para vocês. Seria legal, né? Uma simulação aqui dos confrontos que nós iremos trazer aqui para vocês, tá? Uma simulação dos confrontos aqui, tá? Dos prováveis aqui. Quem sabe aí. Eu vou simular aqui, ó. Vamos lá. Tá aí na tela. Deixa aí para vocês decidirem. Vamos lá. É só uma simulação, tá, gente? Não tem nada de sorteio. O sorteio não foi feito ainda. É apenas uma simulação. E tá aqui os classificados, tá? Os classificados são esses daqui, ó. Bahia, Botafogo, Corinthians, Flamengo, CSA, São Paulo, Fluminense, Retrô, Vasco, Cruzeiro, Palmeiras, Internacional, CRB, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense e Bragantino. Os classificados, portanto, aí na tela para vocês, tá bom? Bom, o Júlio Casares falou e vai vender jogador sim. Escancarou, não tem como. Júlio Casares escancarou e vai vender jogador sim. Não se limita a vender jogador Júlio Casares. Já disse, se vier uma proposta, vai sim ser vendido. Cara, agora, quem será esses jogadores? A gente fica perguntando, né? Quem será os jogadores que o Júlio Casares colocou ali na mente? O São Paulo precisa fazer caixa, gente. A verdade é essa. São Paulo precisa fazer caixa. E não vai medir esforços para vender jogador. Essa que é a grande verdade, tá? O São Paulo não vai medir esforço para vender jogador, precisa fazer caixa, e aí a gente sabe que vai sobrar ali para Lucas Ferreira, para Matheus Alves, né? Vai sobrar para o Rian Francisco. Um desses vão ser vendido, quem sabe até mais. Não vamos aqui achar que não, mas quem sabe até mais, né? O Júlio Casares abriu o jogo mesmo e disse, né? Martelo batido, o São Paulo irá vender 1 ou 2 jogadores nesta janela de transferências. Vai vender até 2 jogadores porque precisa vender. O Júlio Casares já deixou bem claro. Então, está escancarado no São Paulo. São Paulo pode sim vender jogador no meio do ano. Jogadores aí, promissores, promessas da base, renovaram agora recentemente. Podem sim deixar o São Paulo. Essa que é a verdade, tá?
Então, Júlio Casares não vai medir esforços e vai vender, sim, jogador. Não tem essa. O São Paulo precisa vender jogador. Infelizmente, vai ter que desfazer de esses garotos que até o momento vieram dando conta do recado, hein? Vieram dando conta do recado até o momento, né? Vai ser o Lucas Ferreira? Não sei. Vai ser o Rian Francisco, Altito? Não sei. Vai ser o menino lá, o Matheus Alves? Não sei. O Júlio Casares deixou bem claro, precisa vender jogador, precisa fazer caixa. E um ou dois, ou até dois jogadores. Surgiu oportunidade, propostas para esses garotos aí, que são os que podem sair, obviamente que o São Paulo vai vender. Não tem como, vai vender. Infelizmente precisa vender. Essa é a grande verdade, né? De São Paulo desfaz de suas joias, renova contratos longos para desfazer da sua joia, porque precisa desfazer. E precisa vender o jogador. Então, a diretoria de São Paulo já disse, não vai retruncar. Se aparecer negócio, vai vender. 2 jogadores vão sair no meio do ano, pode ter certeza absoluta. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like aí, compartilha. A gente agradece muito. Um abraço, Chiquinho Faustino, radialista, cursando a faculdade de jornalismo, e até lá.